Luiz Carlos Foca. Já estou recebendo aqui Laércio Oliveira, senador da República. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Foca. Prazer muito grande chegar aqui na Transamérica, cumprimentar você, cumprimentar meu querido amigo de longas datas, Edilson Souza. Um abraço para o Isaac aqui também, um abraço para o Dr. Walter, para Augusto Franco Neto. Dizer que é sempre bom voltar. Laércio, trabalho intenso lá em Brasília, né? Trabalho intenso, muita coisa boa. O senhor ocupou 3 mandatos de deputado federal. 3 mandatos. O senhor conhece os corredores de Brasília como ninguém. Mas o senhor esperava que o trabalho no Senado seria tão intenso como está sendo? Sim, era tudo que eu queria. Muita gente disse que o Senado é um céu, que é melhor do que o céu, falam muito isso. Mas o parlamento, quando você quer fazer um mandato entendendo o país, entendendo as necessidades que o povo brasileiro tem. Propositivo, né? Produzindo pelo seu estado, incrementando projetos que vai melhorar a qualidade de vida de todos, que vai promover desenvolvimento, bem-estar social, cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas. Tem muita coisa para se fazer. E o Senado... eu queria que o Senado fosse exatamente assim, dentro desse contexto. E o meu compromisso, ao chegar lá, eu prometi nas urnas que eu seria o melhor senador da história de Sergipe. E eu já foram vencidos 6 meses do meu mandato. Faltam 7 anos e meio. E eu tenho muita coisa boa para produzir ainda em favor do meu país e do meu estado. E eu quero perseguir essa fala que fiz nas ruas com toda a disposição, com toda a boa vontade, pedindo a Deus que me permita a saúde, que me permita a disposição para que as coisas de fato aconteçam, como de fato já começaram a acontecer. Vamos falar dos 500 milhões para a capital? Vamos. O senhor, junto com o prefeito Edivaldo Nogueira, nas últimas 2 semanas, se movimentaram bastante, né? O senador Rogério Carvalho, o senador Alessandro Vieira também, os 3 senadores sergipanos lá no Senado para justamente viabilizar esse recurso, e foi aprovado pela Câmara e também foi conseguido através do Banco do Desenvolvimento, se eu não me engano. 500 milhões. Fale do trabalho, né, que foi feito nos últimos dias para a concretização desse recurso que vai melhorar e muito, né, a vida do aracajuano. 500 milhões à disposição, inclusive hoje de manhã já recebi a resolução já publicada no Diário Oficial da União, depois que a gente vence essa etapa de parlamento, do Senado, precisa sair no Diário Oficial da União através de uma resolução do presidente do Senado. Essa resolução já foi publicada, inclusive eu já enviei hoje de manhã para o prefeito Edivaldo Nogueira, mas foi uma luta grande. E eu tinha consciência da dificuldade que a gente ia atravessar para fazer a relatoria desse projeto, mas consegui incluir na Comissão de Assuntos Econômicos, depois, no mesmo dia, levar para o plenário, e os recursos estão assegurados. Agora são as tratativas de contrato para que esses recursos, e a minha torcida e a minha certeza, que esses recursos serão muito bem aplicados em benefício da população, principalmente da zona de expansão. Lembra aquelas histórias de alagamento, das pessoas terem as suas casas invadidas por água? No Largo da Aparecida, principalmente. Pois é, então essa situação vai ter fim já. A questão da mobilidade na nossa cidade precisa cuidar para que as pessoas tenham mais facilidade em se deslocar de um lado para o outro. Existem recursos nesse sentido. E eu digo sempre, em todas as entrevistas que fiz, posteriormente, eu quero cumprimentar não só o prefeito, mas a sua equipe, principalmente. É bom entender que quem faz um time tem mais chance de vencer em qualquer área. Você, na comunicação, falávamos há pouco sobre isso, qual a importância de um time. E o prefeito tem uma equipe maravilhosa de secretários, de técnicos, porque eles passaram 3 anos trabalhando por esse projeto. Conseguir um projeto com um volume de recursos desse, um empréstimo para ser feito a uma cidade, não é uma tarefa fácil. Mas, enfim, eu quero saudar isso e quero celebrar a união que se instalou em torno da bancada de Sergipe. Você tem uma ideia, a importância para a nossa cidade era tão grande que, além dos senadores envolvidos, a deputada Catarina Feitosa também foi ao parlamento
Sim. O governador do estado foi para o plenário do Senado e foi para a comissão, exatamente para que a gente fizesse uma demonstração. E eu me lembro muito bem de alguns senadores saudando a unidade que se instalava em torno do desejo da cidade de receber esses recursos. Portanto, eu disse ao final, na entrevista que dei, que a política já me proporcionou momentos muito, muito felizes. Eu coleciono os momentos felizes. E quando a gente aprovou esse projeto na terça-feira, esse foi um momento feliz da minha vida. Ter sido um agente público, revestido do cargo que tenho e tendo tido o privilégio de trabalhar para que a cidade conquistasse esse empréstimo. Então, eu espero que ele seja muito bem aplicado e tenho certeza que o será. Senador, a respeito dessa parceria, né, com o prefeito Edivaldo Nogueira, e aí, claro, eu preciso tocar nesse assunto porque foi manchete em alguns meios de comunicação, uma possível aliança interna nos bastidores fechada entre o senhor e Edivaldo, até mesmo para fortalecer essa briga do prefeito Edivaldo em indicar o nome à sucessão municipal e também, evidente, né, para que o nome dele seja posto, né, para a disputa do Senado em 2026. Existe essa aliança? Nós temos... Ontem eu estava conversando com minha esposa sobre isso. É muito interessante, né, o ambiente político e qualquer ação que você faça, sempre há uma construção política em torno de uma aliança com vista às eleições. Eu apenas fiz o meu papel, eu estou lá representando o meu estado e tudo que for preciso fazer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, farei, seja lá com quem for. Por exemplo, o senador Rogério Carvalho, por exemplo. Eu encontrei com ele no corredor, ele foi na comissão, chamei ele para participar com a gente. Tem uma foto aí circulando, as pessoas falando que Rogério está numa foto com o Fábio, com o Laércio, com o Edivaldo. Poxa, ele fez um encaminhamento muito, muito interessante também. O senador Alessandro Vieira fez um encaminhamento também muito interessante. E nesse momento, a gente precisa somar forças. Aquela foto que se revela naquele momento é apenas uma celebração de um momento. A contextualização política local a gente resolve no dia a dia, no cotidiano das nossas ações aqui. Então, não existe nada definido em termos de aliança política, nem 24 e nem 26. Existe sim. Aí, trazendo para o contexto político, existe a disposição do nosso agrupamento político, coordenado pelo governador Fábio Mitidieri, uma disposição de, dentro do mesmo modelo aplicado em 2022, seguirmos juntos, fortalecendo o nosso agrupamento político, tentando encontrar dentro do nosso time os melhores para disputar os cargos que estarão disponíveis a partir do próximo ano. O que a gente segue é tão somente isso. Então, aquele que for melhor avaliado dentro do nosso agrupamento político, ouvindo respeitosamente e com muita atenção ao posicionamento do prefeito Edivaldo Nogueira. É um prefeito que tem feito muito por nossa cidade e tem a prerrogativa de indicar o nome que ele entende importante dentro do contexto político, dentre vários nomes que teremos para a disputa do próximo ano. Por quê? Porque o nosso propósito é vencer as eleições municipais, que o nosso agrupamento tire o melhor proveito das eleições, não só na capital, como no estado como um todo. E a gente já começa a se mexer nesse sentido e certamente as coisas vão acontecer. Tem muita gente pregando o caos aí, vai haver rompimento, que vai brigar, que não se fará consenso. Eu acho bom a gente esperar porque as coisas, quando são feitas dentro de verdade, dentro de princípios claros, de posições claras, as coisas fluem melhor. Através do @Luiz Carlos Foca lá no Instagram, Luiz com Z, Foca com 2 Cs, você pode deixar sua pergunta para o senador Laércio Oliveira. Lá no Instagram, tá? @Luiz Carlos Foca, segue lá e deixa sua pergunta.
Quem está perguntando aqui, quem está mandando mensagem, é o William Fonseca. Ele colocou o seguinte: parabéns, Foca, pelo programa, e também parabenizo o senador Laércio pela atuação em Brasília na busca de recursos para Sergipe, principalmente para a capital. E também lembre do conjunto Augusto Franco através de alguma emenda parlamentar. Tem algo previsto? Não, pontualmente Augusto Franco, não. Tem algo previsto em termos da nossa cidade. Augusto Franco faz parte de Aracaju. E certamente, desse volume de recursos, o empréstimo que a gente acabou de falar, certamente há algo a acontecer que favorece o Augusto Franco. Então, quero aproveitar e mandar um abraço para ele também. Quero aproveitar, Foca, mandar um abraço para Diego da Costa, que entrou agora há pouco, quando o doutor Valtendes, a quem eu quero cumprimentar também, desejar muito sucesso na direção do Hospital João Alves Filho. Gostei muito de ouvir essa sua fala aqui hoje, Foca. O nome do hospital é Hospital João Alves Filho. Ele pode ser um hospital de urgência, mas o derivar urgência vem do nome Hospital João Alves Filho, esse grande sergipano, essa pessoa invejosa. Foi Pedrinho Barreto que fez a lembrança aqui. Eu acho, quando mudaram o nome ali, para implantar na cabeça das pessoas para o nome de uso, certamente eu sofri uma decepção, uma tristeza muito grande, porque você exclui o nome de uma pessoa que teve uma participação que transformou o nosso estado. Parabéns, senador, pelo excelente trabalho no Senado. Bom dia para você, Foca, parabéns pelo programa. Aqui é Dr. Wesley Andrade de Macambira, procurador lá do município de Macambira, tá junto com o prefeito Carivaldo Souza, acompanhando a entrevista, mandando um abraço para o senhor. Opa, gente boa aí, Carivaldo, Macambira. O velhinho é duro, né? Gente boa demais. O senhor votou, aliás, Carivaldo votou no senhor. Carivaldo esteve no PP. Aliás, está no PP. Ele vai continuar? Vai, sim. Eu acho que quem podia dar essa resposta melhor era ele, mas o que depender. Mas ele já se comprometeu? Ele fica no time, faz parte do time. Ele votou em Valmir, né? Valmir, exatamente. Mas me avisou antes, ou seja, fez a boa política. Não existe carta no bolso, não existia nada, clareza nas posições. Interessante, né? Eu não sei por que muita gente não aprende essa lição. O que a sociedade deseja é a verdade acima de qualquer coisa, em todas as ações que você faça. Sim. Quando você bota clareza nas posições que você toma, a sociedade entende. Aí aceita ou não aceita. Mas aceitar ou não aceitar é a liberdade de cada um, sabe? Mas você não pode fazer fingir. É aquela política pequena, aquela política minúscula, míope, e porque as consequências disso são terríveis. Muitas vezes a gente nem espera, mas a sabedoria está no povo. O evento ontem no Hotel Vidan a respeito do gás natural, o que é que esse evento pode atrair de frutos positivos para o Estado? Esse evento é o segundo, aconteceu um outro. Sergipe tem viajado o mundo todo, levando o potencial que é o nosso estado. O senhor tem ido junto também, né? Estou indo junto. Desde a lei do gás, esse assunto passou a fazer parte da minha pauta, vez que eu sou um político focado no desenvolvimento do Brasil e de Sergipe, consequentemente, mas depois da lei do gás eu acabei me envolvendo muito nisso, porque, de repente, os estudos apontam a maravilha que é as descobertas na nossa costa. Isso denota crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, uma perspectiva de novos parques industriais no nosso estado, uma perspectiva de expansão da infraestrutura de gás para atender todas as regiões do nosso estado, a firmeza do governador Fábio Mitidieri em não querer apenas receber os royalties do gás e do petróleo que virá. Tudo isso aponta para um setor extremamente investidor e com cifras altíssimas.
E a gente sai de um momento que a gente viveu na década de 60 com o petróleo e agora vive um outro momento com o gás. E felizmente que a gente tem ele, ou seja, Sergipe está na crista da onda, não só pelo novo momento das energias renováveis, mas também com a perspectiva do polo de fertilizantes que ainda está engateando. Temos um problema a enfrentar com a Unigel, que está infelizmente paralisada, mas existe uma esperança de que volte a funcionar. Todo mundo está trabalhando nesse sentido, porque ali significa milhares de empregos no entorno da fábrica. Então, assim, o evento de ontem é apenas para declarar para os investidores que aqui estão, o evento continua hoje, que as coisas estão acontecendo dentro do cronograma previsto. Muita gente diz assim, mas você fala de gás, mas o botijão de gás custa R$100 e tantos, aumenta cada dia, como o óleo diesel aumentou ontem, gasolina aumentou ontem, a vida continua. O que a gente está trabalhando é perspectiva de futuro, e é muito bom quando você faz uma gestão, quando você governa, no caso do governador Fábio, olhando para o futuro. O que é que eu vou entregar para o meu povo nos próximos anos? E esse é um projeto de longos anos, de 4 anos, porque é um projeto que denota uma transformação gigantesca no nosso estado. Então, eu fico muito feliz em celebrar esse novo momento que o meu estado vai passar a viver. E agora, esse encontro que acontece aqui é mostrar aos investidores que as coisas estão acontecendo, que o estado continua se preparando, aquilo que o estado foi vanguarda, a gente continua sendo, porque isso traz algo que o empresário e o investidor gosta muito. Isso traz segurança jurídica para ele. Ele tem a certeza que, por exemplo, foi investido 200 milhões para construir 25 quilômetros de dutos. Já está acontecendo, fruto da lei do gás. Isso vai promover o quê? Isso vai promover uma chance extraordinária daquela região ali, Santa Maria das Brotas, Barra dos Coqueiros, Maruim, Laranjeiras, se transformar no novo polo industrial do estado. O governo já fez a sua parte. Então os investidores enxergam isso, ouvem o governador e entendem que, poxa, aqui é terra firme. Vamos com 3 participações, vamos liberar o WhatsApp aqui para o povo, é a voz rouca da população sergipana participando dessa entrevista com o Laércio Oliveira, senador da República. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Transamérica. 99611-9050. O povo no ar. Bom dia, Luiz Carlos Foca. Bom dia, senador Laércio Oliveira, senador de Sergipe. Bom dia aos ouvintes da Transamérica, desse programa que tem uma audiência absurda nas manhãs sergipanas. Laércio Oliveira, Ramon Saul falando aqui, em Nossa Senhora do Socorro. Melhorias, emendas para Nossa Senhora do Socorro. Já tem uma previsão? O senhor que teve uma votação bastante expressiva aqui em nosso município e sei que o senhor tem um carinho imenso também por Nossa Senhora do Socorro. Fica aqui a minha pergunta. Bom dia a todos. Ok, Ramon Saul, por favor, senador. O Ramon, claro. Sobre emenda em Socorro. Claro, a história de Socorro revela que eu fui o deputado federal que mais coloquei emenda para o município de Socorro na história de Socorro. Então, com o Senado vai ser a mesma coisa, continuo à disposição do município, o prefeito Padre Inaldo é um aliado lá, tem um Elmo Paixão, o partido lá é muito forte, tem um vereador do quilate de Elmo Paixão que perdeu o mandato recentemente, mas vai no mesmo ritmo, então o compromisso com Socorro nunca deixará de existir. Mais uma participação no ar aqui na Transamérica. Bom dia, Foca. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica FM. Bom dia ao senador Laércio. Senador Laércio, que estava no dia de ontem apresentando no Sergipe Óleo e Gás os potenciais do estado de Sergipe. Senador Laércio, depois da aprovação, agora no final de junho, julho, do arcabouço fiscal, que regulamenta o limite, né, do teto dos gastos públicos, num percentual conforme o PIB brasileiro, que está sendo e será regulamentado pelo Senado. E
a reforma tributária, esses dois itens são itens que impactam nos novos investimentos, né? Na geração de novos negócios, a implantação de novas indústrias. Nós que estamos hoje na diretoria de novos negócios da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, temos sentido a apreensão do industrial, do investidor nacional como internacional, aguardando a aprovação desses dois pacotes fiscais tão importantes e tão aguardados pela sociedade brasileira. A minha pergunta é, senador, o senhor que é um dos parlamentares, se não o maior parlamentar desenvolvimentista do Estado brasileiro, que fez um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, eu gostaria de saber do senhor qual a perspectiva de aprovação da reforma tributária, em quanto tempo, e se o senhor acha que da forma que ela está, ela será reformada pelos seus pares, né, pelos seus colegas senadores. Qual é a expectativa disso? Qual é o tempo disso? Parabéns pelo brilhante trabalho mais uma vez. Forte abraço. Tá aí o Gibran Ramos. Senador, já emendo também um questionamento que já era aqui da pauta dessa nossa entrevista, a taxação sobre serviços. O senhor está brigando lá para que o percentual permaneça o mesmo ou até mesmo caia do que está sendo previsto, do que foi aprovado na Câmara, né? A reforma tributária precisa entender que esse é o compromisso primeiro, não aumentar a carga tributária, se não puder reduzir, aumentar jamais. Sim. Segundo, a reforma tributária precisa ser simplificada, porque existe uma burocracia excessiva em milhares e milhares de leis, que se todas as empresas cumprem a lei, no fundo, ela não tem certeza se ela fez certo ou errado. Terceiro, proteger o micro e pequeno empreendedor, essa força extraordinária que faz o Brasil acontecer. Não existe clareza no texto sobre isso. E quarto, se a reforma tributária não tiver o viés do emprego, para nada serve. Já conversei com o relator no Senado, disse a ele das minhas posições, disse a ele da minha defesa intransigente desses 4 pontos e do setor de serviços. Então, teremos muita discussão. Infelizmente, vou falar isso com muita tristeza, a gente precisa consertar o que a Câmara dos Deputados fez. E esse compromisso eu assumo aqui publicamente, tenho dito isso em todos os cantos. A reforma tributária da maneira que está não prospera. O arcabouço fiscal, da forma que o Senado alterou, traz um alento para as diretrizes orçamentárias do país. Mas eu já soube que a Câmara quer alterar outra vez, trazendo, revogando aquilo que nós ajustamos no Senado. Isso não vai ser bom para o Brasil. A taxação sobre serviços gira em torno de 6% a 8%. Eu acho que com a reforma que foi aprovada na Câmara, vai para 25%, 26%. É um negócio assim, absurdo. A regra é essa. A gente procura falar da forma mais simples, para que a população, o ouvinte, entenda. Exato. Mas tudo vai para o teto de 25% e você compensa o que usou como que gerou imposto na sua cadeia. Só que a gente tem muito serviço que não gera compensação. E tudo no país é serviço. Tudo no país é serviço, pelo amor de Deus. Senador, voltando para a questão política, saindo um pouco da pauta propositiva, o senhor se sentiu traído por Thiago de Joaldo? Não, de forma alguma. Não? Thiago é um progressista, começando uma carreira bonita lá na Câmara dos Deputados. Eu disse ao meu partido que eu ia entregar um deputado federal. Mas ele já está de saída do partido ou não? Formei um time bom e o Thiago de Joaldo fica na sua busca incansável de fazer uma política que ele entende no primeiro momento que a mudança de partido vai fortalecer a atuação dele. Eu acho que isso cabe uma reflexão muito, muito profunda de ambas as partes. E na condução do partido do Progressistas aqui no Estado, eu procuro ser um líder, se é que eu sou, um líder muito, muito comprometido com todos. Mas nem sempre eu posso atender
todos, isso é natural em qualquer construção que a gente faça. Agora, o Tiago de Joaldo é um deputado progressista, não creio que haja nenhuma mudança, que ele resolva sair. É o terceiro maior, o terceiro partido mais forte do país. Então, você sair de um partido na representatividade que o progressista tem hoje no país, então eu acho que politicamente não é uma estratégia muito correta, mas cada um é dono da sua política e faz ela da forma que acha, né? Então, eu espero que haja o governador me disse um dia desse que conversou com ele sobre isso. Eu também estou sempre à disposição para conversar com ele quando preciso for, me dou muito bem com ele, mas acho que isso é uma reflexão que a pessoa faz numa perspectiva de futuro, olhando para o seu mandato e entendendo que às vezes outros caminhos melhoram, mas eu pessoalmente acho que essa movimentação dele em torno de outro partido não melhora a condição política dele no Estado. Entendi. O senhor acha que só prejudica? E aí o senhor está falando do PTB ou de um outro partido? Não, qualquer partido que do seja. PTB, o PP é o partido que ele se elegeu pelo PP. Então, o mandato dele é do PP. Sim. Então, e ele está em um partido, em uma agremiação, que hoje é a terceira maior força política do país. Porque o senhor fez aquela reunião com os membros do PP, mas ele não estava presente. Veja, aquilo que a gente estava falando antes. Aquilo não foi uma reunião. Um almoço? Ali foi uma sexta-feira. Eu até comentei com o Fernando que de vez em quando eu vou começar a chamar os meus correligionários para conversar. Importante. Aquilo ali, eu estava indo fazer uma visita a uma pessoa e eu disse, cara, são 11 horas, eu vou fazer uma visita a Dr. Wagner no Hospital Primavera. Eu disse, caramba, eu vou ligar para a nossa turma para a gente almoçar hoje. Aí saí ligando, liguei para Neto Batalha, liguei para Luciano Pimentel, estava viajando nos Estados Unidos. Olha, ligou para Tiago? Luciano não, eu não liguei para Tiago. Não, porque o Tiago na sexta-feira, era uma sexta-feira já perto de meio-dia, eu tinha uma preocupação também, poxa, eu ligar para a pessoa se sentir comprometida para querer vir e de repente está longe, está numa ação política pelo interior do estado e sexta-feira quase sempre é assim. E ele então, que a base dele é em Itabaianinha, então eu saí ligando, peguei 4 ou 5 assim, liguei, aí Luciano não estava viajando para os Estados Unidos. Enfim, que ali não tem muito. Não tinha os correligionários, de foi fato. Foi algo despretensioso. Não, foi uma coisa informal. Sim. Depois saiu até uma notícia. Não, eu não vi nenhum prefeito lá, o Padre Rinaldo não estava. Não foi com o prefeito, chamei só os amigos mais próximos, assim, a turma que eu me lembrei, fui me lembrando, fui ligando. Senador, as pessoas podem acompanhar o trabalho do senhor através do Instagram, @LaércioOliveira. Acompanha lá o dia a dia do senador, tanto em Sergipe como em Brasília. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui. Seja sempre bem-vindo. Primeira de muitas aqui na Transamérica. Obrigado, Foca. Prazer muito grande estar com você aqui, agradecer. E estou sempre à disposição. Agradecer aqui a presença de Flávio Vieira e de toda a equipe que está acompanhando esse momento aqui tão especial. E desejar um bom dia para todos, que Deus abençoe a vida de cada um da gente.